Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Shabbat Shalom a todos. Amém? Amém. Amém. Hoje vai ser aqui o nosso último culto de estudo aqui na Suíça, né, eu e minha esposa. Mas eu creio que Deus vai permitir que vocês continuem meditando aí. Para a honra e glória dele. Amém? Amém. Então vamos estar orando para Deus receber a nossa adoração, nosso louvor, e que haja edificação em nosso meio. Amém? Amém. Guarda aquelas pessoas que não puderam vir, as que estão chegando. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te bendizer nessa noite, te agradecer por esse momento tão especial, por estar aqui, de estar, Pai, participando do seu descanso, Pai. Que nós possamos, Pai, declarar, Pai, louvores, Pai, te bendizer para a tua honra e tua glória. Que nós possamos também, Pai, permitir, Pai, declarar a Ti, Pai, para Tu ouvir as nossas petições, para que nós possamos ser edificados em Teu nome. Que as pessoas, Pai, que estão, Pai, nos assistindo também sejam edificadas. Que esse ensinamento, Pai, seja para a Tua honra e Tua glória, entalhado em cada coração de cada pessoa que estiver aqui essa noite. Porque nós sabemos que Tu é um Deus de ontem, hoje e sempre. Pai, nós profetizamos, Pai, que vai ser um tempo novo em Teu nome, que Tu faz as coisas conforme a Tua vontade, conforme o Seu desejo, se manifeste em nosso meio de uma forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, toda barreira seja quebrada e caída por terra, para que haja edificação do Seu corpo, porque nós sabemos que Tu é um Deus de ontem, hoje e sempre, para a Tua honra e Tua glória, aleluia. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, 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 amém. Vou chamar minha esposa que está lendo aqui, glória a Deus. Amém, Senhor. Shalom. Amém. Amém. Vamos ler Gênesis 7. Glória a Deus. Adonai disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua casa, pois eu observei que nessa geração só você pode ser justo diante de mim. De todos os animais puros, você deve levar 7 pares. Dos animais impuros, 1 par. Também das aves do ar, leve 7 pares, a fim de preservar-lhe a espécie em toda a terra. Pois mais 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Eliminarei todas as criaturas vivas que criei da face da terra. Noé cumpriu tudo o que Deus lhe ordenou fazer. Noé tinha 600 anos quando a água inundou a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um de seus filhos, por causa da água do dilúvio, dos animais puros e dos impuros, dos pássaros e de tudo que se arrasta sobre o solo. Pares, um macho e uma fêmea, entraram na arca de Noé, como Deus ordenou a Noé. Depois de 7 dias, a água inundou a terra. No 17º dia do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, todas as fontes da profundeza foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Choveu a terra 40 dias e 40 noites. Naquele dia, Noé entrou na arca com Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Noé com sua mulher, 3 mulheres de seus filhos que os acompanhavam. Ele e todos os animais de todas as espécies, o gado de todas as espécies, todos os animais que rastejavam sobre o solo, de todas as espécies, e todas as aves de todas as espécies. Todas as espécies de criaturas aladas, eles entraram com Noé na arca, pares de todas as espécies, criaturas vivas que respiram entraram, um macho e uma fêmea de todas as espécies de seres vivos, como Deus ordenou-lhe. E Adonai fechou dentro. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra, a água subiu e a arca flutuou, e foi levada sobre a terra. A água transbordou sobre a terra, tornou-se profunda até a arca começar a flutuar sobre a superfície da água.
A água sobrepujou a terra com poder, a totalidade das montanhas altas debaixo do céu foi coberta. A água cobriu as montanhas em mais 7 metros. Todos os seres vivos que moviam sobre a terra pereceram, aves, gados, outros animais, insetos e todo ser humano. Tudo em cujas narinas estava o sopro do espírito de vida, tudo que havia sobre a terra seca morreu. E eliminou todo ser vivo da superfície do solo, não só os seres humanos, mas também gado, animais rastejantes, as aves do ar, e eles foram eliminados da terra. Apenas Noé foi deixado com as pessoas que estavam dentro com ele na arca. E a água manteve-se sobre a terra por 150 dias. Amém. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Nós temos o costume de ler cada capítulo da Bíblia, né? Hoje lemos em Gênesis 7, Deus ele purificando a terra, né, de toda a iniquidade, né? E naquela época ele purificou com a água, né? E diz agora na segunda vinda de Cristo, ele vai purificar com fogo. Amém. Né? Ele vai purificar e vai ser a última purificação, né? Até que nós entramos nos últimos dias e não vai ter mais nem choro e nem ranger de dente. Aleluia. Deus vai purificar toda a terra e é o dia que nós todos aqui ansiamos. Mas antes da gente ansiar por esse dia tão especial, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos estar preparados para esse dia, como as virgens que se tornaram prudentes, que estavam esperando, né, o noivo vir, né? Que todos nós possamos permanecer firmes até o fim, esperar que o noivo venha, para que quando chegar esse grande dia, o dia do juízo, para muitas pessoas, para você que estiver em Cristo, vai ser um dia de aleluia, glória para a tua vida. Aleluia. O ano aceitável do Senhor vai ser um dia para muitos de choro, mas para outros vão ser de regozijo, tá? Porque a morte já vai estar sendo vencida para você, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tá? Vamos estar também orando aqui por Israel, né? E pela Suíça e pelo Brasil, tá? Que Deus possa estar visitando cada coração, né? Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa visitar cada coração, Senhor. Pai, que o Senhor possa visitar, Pai, a nação de Israel, que é mandamento, Pai, nós orarmos por ele. Que eles possam ser edificados com a sua palavra e reconhecer Jesus como Messias, Pai, mais e mais, porque nós sabemos que se a liderança aceitar, Pai, Jesus volta, como diz lá em Mateus, capítulo 23, verso 37. Que ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Até quando eu quis te ajuntar como uma galinha, ajunta o seu pintinho. Agora vocês vão me ver quando disserem Baruch Rabá Bestiano, né? Aqueles que vêm em nome do Senhor. Aleluia. Pai, que essa mesma unção e oração que nós estamos intercedendo por Israel alcance também aqui a Suíça, a vida, Pai, de todos os membros dessa missão de fé que estão aqui, Pai, que eles possam ser edificados, Pai, visitar os familiares, que haja cura e libertação no meio deles. Aleluia. Que o seu descanso possa alcançar a vida de todos eles, para a sua honra e sua glória. Que todo o peso espiritual seja quebrado nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vou chamar o Cris Adai para estar, né, louvando. Mas antes eu quero orar por eles. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe esse casal tão abençoado, que eles vão trazer aqui o seu louvor, Pai. Que todo impedimento seja caído por terra nesse momento e que eles possam cada vez mais alcançar os seus objetivos, Pai. Que haja cura em meio aos louvores, que pessoas sejam alcançadas e edificadas para a sua honra e sua glória. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Amém.
mais uma vez. Shabbat Shalom para os nossos irmãos. Amém. Amém? Shabbat Shalom. Seja bem-vindo mais uma vez ao culto de adoração e louvor e aprendizado da palavra de Deus. Amém. Seja bem-vindo a esse ministério. Que Deus possa cada dia mais falar aos vossos corações através da palavra, através do louvor, né, e através do nosso querido pastor Castro. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Ele em espírito e verdade. Amém. Isaías 41:10. Não há o que temer, meu irmão. Amém. Quando a gente estiver na direção da palavra de Deus, quando a gente tiver temor e andar em justiça e retidão, Deus guarda os nossos e abençoa. Aleluia. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Aleluia. 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 Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, estrela da manhã. Meu filho morreu na cruz e trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Todos juntos. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Rei de Israel, Santo Redentor, Santo Redentor, começo e o fim. começo e o fim. Sou o Criador, Sou o Criador, o verdadeiro Deus. o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, Eu sou a cura, sou o poder. sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Meu filho morreu na cruz e trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei
eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos. Eu serei fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Obrigado, Deus. Adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
ouvi seu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja seu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja seu nome, teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Obrigado, Jesus. Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu verei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, Jesus. Toda nossa adoração é para ti, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardarei os teus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele.
Aleluia. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, de um pobre pecador. Purifica as nossas vestes, Purifica as nossas vestes, com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar em Sião e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Pra terminar, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos receber o nosso pastor. Amém? amém.
Glória a Deus, né, irmãos? Um momento muito especial hoje, né? É o último estudo nosso aqui, né? Recebimento de Shabat, né? Segunda-feira estamos embarcando para São Paulo novamente, né? Mas hoje vamos ser honrados aí com o professor Diego, que está aí também, né? Glória a Deus aí. Ele gosta muito de se pegar e ficar escondido, né? Mas, para quem não sabe, ele foi o grande incentivador do estudar o hebraico. Amém. Tá? Ele, o professor Mateus, foi um dos grandes incentivadores do estudar hebraico. Glória a Deus. E aprendi muita coisa com ele, né? E hoje, para mim é um prazer estar aqui, né? E vai nos ajudar no estudo, viu, Diego? Amém. Amém? Tá? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida da Cíntia também, que é, no caso, a ajudadora dele, né? E quem tem uma boa ajudadora do lado, né? Consegue alcançar os objetivos do Eterno, né? Irmãos, hoje nós vamos estudar o livro de Deuteronômio também, né? Que é a porção Re'ê, falarei. Re'ê significa observar, ver, né? A palavra Re'ê também deu origem à palavra Roê, que é pastor. Pode ser pastor ou vidente também, né? A palavra ela tem um significado muito amplo. E essa porção é uma porção muito interessante, que ela fala de poder de escolha, e ela fala também de bênção e maldição, né? Fala assim, brahá. Brahá significa bênção em hebraico. Poder e autoridade para ser prósperos, fecundos e bem-sucedidos é o significado da palavra brahá. Fala assim, kelala. Kelala é maldição em hebraico. É o oposto de brahá, é o antônimo, né? É não ter poder e não ter autoridade para ser próspero e bem-sucedido. E quando nós observamos, antes da gente ler, eu vou passar uma pequena introdução aqui, vou pedir a ajuda do Diego também, vai me ajudar. E antes eu vou passar uma introdução aqui. Quando nós observamos o contexto bíblico, irmãos, nós observamos que a bênção e a maldição ela está dentro de uma questão de instrução, né? Dependendo da instrução que você segue, você tem a bênção ou a maldição, né? Quando Adão e Eva estavam seguindo a instrução de Adonai, eles tinham o quê? A bênção, correto? Uhum. Sabe que os cultos de sexta-feira é participativo, né? Brahá. Existiam a brahá, poder e autoridade para serem prósperos, fecundos e sucedidos. E quando eles largaram a instrução, eles adquiriram o que? Lala, que não tem poder. E através da consequência desse pecado veio o que? A morte. Então quando você começa, desde o começo do capítulo 1 até agora, que nós estamos estudando, eu creio que eu vou embora e vocês vão continuar meditando, vocês podem observar que Moisés ele está repetindo palavras para que haja uma reintegração de posse. O que seria uma reintegração de posse? Hein? O que seria uma reintegração de posse? Aquilo que era da gente, que foi tomada ou foi usurpada, né? A gente recebe de volta, né? Isso. Diego, fala aí, ensina para eles também que é uma reintegração de posse. Tomar por direito aquilo que foi direcionado para a gente, né? Exatamente. Promessa. Exatamente. Ou seja, tomar posse daquilo que foi tomado seu indevidamente. É o que nós vamos falar bastante hoje, né? Porque se você observar todo o contexto bíblico, Satanás ele tem tomado posse do que é indevido, né? Ele invadiu aquilo que foi dado para você por direito, né? A Igreja Católica fala do pecado original, né? Mas nós não cremos nisso. Nós cremos que você pode herdar a consequência do pecado. Nós vivemos num país, num mundo que está debaixo de uma maldição, devido a consequência do pecado de Adão, né? Uma coisa que eu sempre explico lá na congregação. Se eu perder a minha casa por dívidas, meus filhos vão sofrer as consequências, mas foram eles que erraram? Não. Qual que é a função dos meus filhos? Tomar posse daquilo que foi tomado dele indevidamente. Então você que está aqui hoje, essa noite, que está participando desse estudo, você vai ter a oportunidade de fazer com que a maldição se torne a bênção para a tua vida. Através do Santo Espírito, amém? Amém. Glória a Deus.
eu queria meditar no capítulo 15, né? Vamos abrir no capítulo 15 e ler versículo por versículo. Capítulo 15 de Deuteronômio. Vai falar do Shemitah. Sabe o que é Shemitah? Shemitah em hebraico é remissão. Shemitah. Vamos ler versículo por versículo até o verso 18. Amém? Quem pode ler o versículo 1? Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Amém? Curtiu o versículo, né? Sim. O número 7 sempre foi um número, né? Um número representativo dentro da Bíblia, né? Quer me ajudar aí, Diego? Sobre o número 7? Um número que denota a perfeição no sentido de completo, né? Se é algo completo. Exatamente. E por que seria o número 7 algo da perfeição, algo completo? Porque ele é o dia que finaliza o que? A semana. Né? Onde a pessoa trabalhava né? Trazendo para o nosso calendário de domingo a sexta, e no 7º dia ele parava para recarregar as baterias, né? Então o 7 ele é representado dentro da língua hebraica pela letra Zayin, né? A letra Zayin ela no caso em hebraico é igual aos algarismos romanos, né? As letras são números. A letra Zayin ela representa o número 7, no caso em hebraico, que tem a sua raiz pictográfica de um arado, né, Diego? De um arado. Ou seja, quando você descansa, Deus trabalha. No entanto, que os sumos sacerdotes, eles trabalhavam o quê? No 7º dia, né? Eles faziam o que eles eram, oferta para o povo, trabalhava de oferta para o povo. Para quê? Para que o povo recebesse o que é a bênção de Deus. Quando o povo ele confessava os seus pecados perante Deus, e a expiação desse povo era feita perante os sacerdotes, ali Deus estava trabalhando. Então, você trabalha a semana inteira, mas no seu dia que você busca a Deus, especialmente no dia santo, Deus, ele trabalha para você, ele ara a terra para você, para que você plante a sua semente, amém? Amém. Verso 2, quem pode ler? Este, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Amém. O que é um credor? Quem deve? A pessoa que está devendo. Credor é aquele que empresta ou quem deve, Diego? Quem está devendo? Ah, quem empresta. Quem empresta, né? É. Ou seja, se você é um credor, se você deu algo para o seu irmão, né? Naquela época, de 7 em 7 anos era o ano de Shemitah. E se nesse ano de Shemitah, toda a terra descansava. Inclusive, era um ano que tudo era recarregado até as baterias. Cientificamente, passou uma reportagem lá em São Paulo, no interior de São Paulo, que os produtores estavam com dificuldades de cultivar a terra, né? Porque a terra estava sem os nutrientes, mesmo eles adubando a terra. Aí chamaram um cientista e falaram assim: qual que é a solução? A solução é descansar a terra. A Bíblia já ensinava isso há 3.500 anos. Né? Talvez se tivesse lido a Bíblia, seria necessário um descanso da terra, né? E nesse ano de Shemitah, né, a pessoa ela que tinha emprestado algo para o seu, né, próximo, essa pessoa ela tinha que perdoar a dívida, né? Perdoar a dívida, né? E a gente vai ler mais um pouquinho. Nós vemos que até tinha a libertação dos escravos. Perdoar a dívida. Ou seja, mesmo se a dívida fosse muito alta, você perdoaria, né? Quem pode ler o verso 3 aí, para a gente estar continuando? Vocês poderão exigir a compensação do débito de um estrangeiro, mas deixem de reivindicar tudo que seu irmão deve. Ou seja, era permitido cobrar do estrangeiro, né?
mas do seu irmão que estava entre vocês não era permitido. Por quê? Eu acho que a resposta está no verso 4 aí, né? Quem pode ler o verso 4? Somente para quem entre ti não haja pobre, Opa! pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para a possuíres. A palavra pobre aí em hebraico é evion. Fala evion. Evion é pobre sem dinheiro mesmo. Porque quando a gente lê a Bíblia em português, existe uma palavra apenas para pobre, né? Mas em hebraico, né, Diego? Tem mais de uma palavra para pobre, né? Tem a palavra evion, que é pobre sem dinheiro. Tem a palavra dal, que é pobre sem... dal seria aquela pessoa deficiente, incapaz. Né? Aquela pessoa que ela necessita de ajuda para sobreviver, mas no sentido de deficiência física, né? Existem outras palavras também, falando aqui que está gravado na minha cabeça. Ou seja, se nós observarmos a própria Torá em si, a Bíblia em si, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, quando Moisés ele começa a desenvolver um regime teocrático, ele começa a desenvolver um controle que não teria muitos ricos e nem muitos pobres. Teria um equilíbrio entre a sociedade. Porque se você amar o seu próximo e perdoar dívidas do seu próximo, se ele estava numa condição ruim e não pudesse pagar essa dívida, você estava contribuindo para que, no caso, o país não ficasse com pessoas miseráveis. Então, para você ver que quando nós estudamos esses textos, nós trabalhamos com a tzedakah. O que é a tzedakah? Lembra que eu falei para vocês aqui? Lembra? O que é tzedakah? Lembra, Carmen? Lembra, Lene? Oferta. Hã? Oferta. Não, tzedakah é justiça. Justiça. Tzedakah. Foi meu esposo, pastor, que Foi disse, mal. viu? Confundi com justiça. Tzedakah é justiça. Então, ou seja, para que a justiça de Deus fosse preservada dentro de uma congregação, é necessário se ter o quê? Equilíbrio. E como que nós podemos trazer esse ensinamento para os dias de hoje? Dentro de uma congregação, tanto dentro de uma congregação no sentido de país, né? Porque a Suíça é uma congregação, é um país. Se não tiver equilíbrio aqui, né? Vai ter pessoas com muito dinheiro, né? E outras pessoas na margem da miséria, né? Como acontece no Brasil, né? Então, teria que ter o quê? Um tipo de controle para que evitasse, né, das pessoas chegar à miséria total. E você pode ver que aquele que era bem favorecido, ele era responsável de estar ajudando, né, a própria sociedade. Por isso que dentro da Bíblia não existe diferença entre lei de Deus e lei dos homens, porque a lei do povo de Israel, ela é a lei de Deus. Amém. E se você observar os primeiros 5 mandamentos dos 10, os primeiros 5 expressa a relação de Deus com o homem. E os últimos expressam o quê? A relação do homem com o seu próximo. Por que você acha que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas? E o segundo, semelhante, no caso, ao primeiro, ao seu próximo como a ti mesmo. Porque quando uma sociedade, quando uma congregação, no caso, a nação de Israel era chamada de Kehilá, congregação. Quando a congregação ela tem conceitos de justiça divino, de amor ao seu próximo, você está agradando a Deus. Por quê? Porque você faz com que essas pessoas saiam da margem da miséria e alcancem, né, uma situação de conforto e dignidade, né? Já pensou se todos os países seguissem esses mandamentos? Né? Seria uma conversão em massa. Tem pessoas que leem esses textos e acham que isso é uma coisa antiga. Só um pouquinho que eu falei aqui, vocês viram que não é uma coisa tão moderna, que serve para os dias de hoje, né?
Por isso que Paulo fala que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, né? Ou seja, ela é santa, ela é justa. Quem pode ler, é o verso 4, né? Ou 5? 5 agora. Verso 5. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor, teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Pode ler o 6 também. Porque o Senhor, teu Deus, te abençoará, como te tem dito. Assim emprestará a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Amém. Amém. Então, Deus ele ensina o povo a fazer o quê? A ajudar sem se preocupar. Porque muitas vezes nós ajudamos o nosso próximo. É claro que existia, como o nome da porção é observar, nós temos que observar se a pessoa realmente ela é um necessitado ou se ela é um malandro, né? Que malandro sempre existiu, né? Às vezes o camarada não gostava de trabalhar, então passava uma dificuldadezinha, então, né? Então, ou seja, existia uma percepção ali de ver se a pessoa era uma necessitada ali. E existia um tipo de incentivo, né? Ou seja, se você cumprisse o mandamento detalhadamente, você iria emprestar e não tomar emprestado. O mais interessante que nós vemos um pouquinho no verso 4, uma coisa que eu esqueci de citar, né? Que para nós possuirmos a terra, a palavra está ali, nahalá, que é herança, né? Para nós possuirmos a terra, né? Se você pegar no hebraico ali, está a palavra nahalá, que é herança, e depois está a palavra lereshet, né? A palavra reshet significa rede. Mas ao mesmo tempo que você iria tomar posse da terra como herança, que você iria possuir algo que Deus te deu como herança, Ele ensina você a pescar, porque quando você lança a rede, você faz o quê? Você pesca. Quando você lança a rede, você o quê? Você captura algo. Então, por exemplo, o Deus de Israel, Ele ensina o povo a viver em sociedade, mas não ensina o povo a ser um povo omisso, um povo que fica ali esperando as coisas cair do céu. Mas ensina o povo a fazer o quê? A pescar. Né? Quem aqui tem lançado a rede e tem pescado? Né? Por isso que fala assim, que você tem que ganhar com o seu dinheiro com o suor do seu trabalho. Né? Porque se o povo não fizesse isso, né? A tzedakah não seria plena em Israel. Existiam pessoas capacitadas que obedeciam esse tipo de controle, né? O único país que segue hoje os mandamentos, né, Diego? É Israel, né? Isso aí, Diego. Começou a tomar o rumo novamente. Né? É verdade. Tá meio... Não tá tão próximo assim, né? Mas vai chegar lá. Vai chegar lá. Mas pelo menos a Constituição é baseada na Bíblia, né? Sim. Mas acho que todas as outras constituições são baseadas na Bíblia, né, Diego? Por quê? Porque o conceito de certo e errado nós temos perante uma lei teocrática israelita. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo são baseados de leis teocráticas, interpretações teocráticas de um Deus. O próprio Jesus, Yeshua, ele nos ensinou o quê? Ensinou mandamentos teocráticos, que era para você andar bem numa comunidade. Então, ou seja, uma comunidade sadia, ela é uma comunidade equilibrada, onde as pessoas elas se toleram e têm compaixão com o seu próximo, né? Muitos faziam a tzedakah por obrigação, e não é isso que o Eterno nos ensina. A tzedakah tem que ser feita por amor, né? Quem pode ler o verso 7? Quando no meio de ti houver algum pobre, dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão pobre. Ou seja, quando o povo fosse, né,
tomar posse da terra, né, que é possui a sua herança, né, eles não poderiam fechar a mão para o Evion, né, que a palavra também é Evion, para o pobre, aquele que era desprovido de bens financeiros para sobreviver, né, era dado um upgrade para o cara começar, né. Uma sociedade justa tem muitas pessoas que acham que, por exemplo, se todo mundo aqui fosse o dono de empresa, quem ia trabalhar nessa empresa? Ninguém. Né? Então tem que ter alguém para trabalhar na empresa, correto? Sim. Então Deus, ele capacitou cada um conforme o seu, né, a sua capacidade. Existe capacidades intelectuais? Eu creio. Talvez alguns tenham mais capacidade intelectual que o outro. Mas isso não torna ele melhor que o outro. Porque às vezes você tem uma capacidade intelectual mais que a minha, só que tem alguns aspectos que eu sei mais que você. Né? A própria Regiane que não veio hoje, estava conversando com a Carmen, ela fez um jardim fantástico na casa dela lá, né, Carmen? Só que para algumas coisas ela não consegue, ela tem de dificuldade. E às vezes tem pessoas que têm complexos sobre isso. Mas você pode ter certeza que Deus, ele te capacita de uma outra forma. Por exemplo, eu sou péssimo em matemática. Mas Deus me capacitou em outras coisas. Então nós somos capacitados conforme... É claro que se você se esforçar e buscar, você consegue alcançar outros objetivos também. Amém? Amém. Verso 8. É o verso 8, né? Agora Você pega e me ajude aí, então. Agora é 8. Tá. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Ou seja, não era para dar sem saber quanto que faltava, né? Tinha um controle. Por que será que Deus dava esse controle? Para não ser abusado. Para que a pessoa não ficasse acomodada. Porque, por exemplo, se você vai na casa de um necessitado, aí você dá além do que a pessoa precisa, né? A pessoa vai fazer o quê? Ou ela vai dividir com outra pessoa que está precisando, ou guardar aquilo ali, ou ela vai se acostumar. Lá no Brasil, nós fazemos o trabalho social em muitas periferias ali. Pegamos até doações, né? Tem pessoas que você visita, que você entrega uma vez uma cesta básica, e nós procuramos dar uma cesta básica boa. A gente dá o melhor. Quando a gente faz uma cesta básica, a gente procura dar o que a gente come. Né? Não vou dar coisas ruins para as pessoas, o que a gente come. A gente faz lá e tenta dar o que a gente come. Só que a gente vê que tem pessoas que se acostumam com aquilo, sabia? E não vai atrás. Às vezes você fala, dá um currículo aí, eu vou arrumar um emprego para você e tal. A pessoa fecha a cara. Sabia disso? Tem pessoas assim lá, no Brasil lá. Fecha a cara. Por quê? Espera as coisas que caem do céu. Né? Só que a Torá nos ensina a fazer o quê? A ajudar com um limite. Porque se você ajuda sem limite uma pessoa, aquela pessoa ela vai se encostar em você. Todo mês ela vai buscar a cesta básica. Exatamente. Teve uma vez no antigo ministério, quando estava lá com o bispo Ciro, uma moça falou assim, eu queria uma cesta básica. A gente arrumou uma cesta básica para ela. Ah, mas vem aqui na igreja para você ver a palavra. Sumiu. Ficou um mês sumida. Aí passou um mês, acabou a cesta básica, ela falou rapidinho. Ela falou assim, aqui não é assim. Nossa, vocês estão negando uma cesta básica? Eu falei, não, nós estamos negando uma cesta básica. Aqui você tem que vir aqui para você ser instruída e você sair dessa situação. E não se acomodar nessa situação. Porque muitas vezes nós fazemos o que? Nós se acomodamos com a situação que vivemos. Mas Paulo nos ensinou que não nos conformeis com esse mundo, né? Mas transformai-vos para a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Amém. 9. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai-se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. O que seria essa palavra de Belial aí?
Vocês aprenderam na semana passada, vamos ver se vocês vão fiar. O que é Belial? Mal. Eu preguei na terça-feira sobre isso, hein? O que é Belial? Enganosa. Mal. É? Mal enganosa. Não, a gente sabe o que é mal, mas quem era Belial? Satanás. É? Meu esposo tá falando Esqueceram de já? Satanás. Eu quero ver amanhã o estudo que vocês vão passar aqui. Belial significa, é o nome de um deus cananita, né? Conhecido como aquele que persegue os escolhidos de Deus. Não é, Diego? Não é? Eu estou errado, Diego? Isso me ajuda aí. É isso aí, né? Isso aí. Ajuda aí. É isso mesmo. Ou seja, como que você age como Belial? Como que uma pessoa pode agir como Belial? Quando ela se opõe ao mandamento de Deus, né? Então, por exemplo, se estivesse chegando próximo ao ano de Shemitah, e um camarada estava passando uma dificuldade muito grande, e ele te pede um dinheiro emprestado, eu vou dar um exemplo. O ano de Shemitah seria daqui a 2 dias. Aí o camarada estava precisando de R$1.000 emprestados para ele sobreviver. Um exemplo básico. Aí você fala assim, se eu emprestar esse R$1.000 para esse camarada agora, ele não vai pagar em 2 dias. Então eu não vou dar para ele não, deixa ele sofrer 2 dias aí. Né? Ou seja, você se omitir a uma situação que você está vendo que a pessoa está necessitada. Com uma necessidade muito grande. Então quando a pessoa agia dessa forma e deixasse o menos favorecido ali passar por aflição, você agia como Belial, porque você estava matando um filho de Deus. Entendeu? Por quê? Porque se passasse 2 dias, que era onde Shemitah, a dívida era perdoada, ele te pagava mais. É isso daqui. É isso daí, né? Entendeu? Por quê? Né? Porque a pessoa tá, né? Então tinha esse conceito, mas o que fala no verso 10 aí? Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus Por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem. Amém. Quem tem uma outra versão aí? Livremente lhes dará, e que o teu coração não seja maligno, quando lhe deres, pois esta causa te abençoará o Senhor, Amém. teu Deus, em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. O que vocês entenderam aí? Dá-lhe espontânea vontade, e que não tinha coisa mal no coração quando der, né? Uhum. E que o Senhor nos abençoará. Sim. Né? Então era o quê? Era para ajudar sem medo. Não é verdade? Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes, geralmente quem tinha para dar eram pessoas que eram agricultores, pessoas que tinham posse, né? Nessa época aí. Então, por exemplo, se a pessoa ela ajudasse um menos favorecido, mesmo que ela não recebesse esses R$1.000 de volta, o próprio Deus que iria suprir. Isso o que? Isso é fé. Quantas vezes a gente tem vontade de praticar de tzedakah e não dá, com medo de não ter troca, de não ter, de perder e faltar, né? É claro que tem pessoas que pegam esse mandamento aí e fazem uma salada, né? Você tem que dar para receber, se não der, o devorador vai vir e vai te consumir, né? Tem pessoas que explicam isso. Mas aí Deus explica na simplicidade e fala assim, ó, ajuda o próximo, ajuda o menos favorecido. Por quê? Sem medo de faltar, porque eu vou te recompensar. Amém. E no entanto, né, que quando chegava o ano de Shemitah, que era o 7º ano que a terra descansava um ano, diz lá em Levítico 25 que a terra ela dava milagrosamente, no caso a agricultura, ela dava
uma colheita que dava para 3 anos. Ou seja, já pararam para pensar que esse povo vivia pela fé? Né? Será que os agricultores hoje teriam essa fé? De chegar no 7º e falar assim, ó, você vai ficar 1 ano sem produzir. E orar a Deus e vai acontecer o quê? Vai dar 3 vezes a colheita que você vai poder ficar 3 anos sem colher. Para muitas pessoas isso seria coisa de louco, né? Não é verdade? Mas você crê que naquela época acontecia isso? Sim. Hein? Você crê que se faltar algo para você, Deus é a sua provisão? Sim. Você crê que Deus ele é poderoso para entrar no seu coração e fazer coisas grandes? Sim. Amém. Dessa forma que funciona. E hoje ainda acontece, né, em algumas terras de Israel que guardam a Shemitah e são abençoados, estão exportando para o mundo todo aí. Tá vendo? Frutas de qualidade, produtos de qualidade. Né? Qual região que seria ali, o Diego? Eles conseguem, na verdade, até mesmo no deserto, No deserto mesmo. desenvolver o sistema para poder trazer essa produção, né? E as frutas ainda ficam mais doces, porque a natureza ela compensa, né, por Verdade. estar próximo do sal, que é salgado ali, ainda torna Sim. aquele fruto mais doce ainda. Sim, E por incrível que pareça, ali é uma terra árida, né? Mas quando você planta ali, dá uns frutos sobrenaturais, né? É fantástico isso. Eu tive uma experiência, o Bispo Ciro na época ele me enviou uma foto, lá no Nordeste, ali perto da sua terra ali, Diego. No sertãozão ali mesmo. A pessoa tinha uma roça sequinha. Aí ela plantou a semente, jogou um pouquinho de água. Aí o Bispo Ciro falou assim, ó, pega quando sair as primícias, a fita, amarra um lacinho no que sai primeiro e oferece a Deus, né, que vai multiplicar. Ele tirou uma foto na seca, o único local verde era essa plantação desse rapaz. E os outros vizinhos foram perguntar o que ele fez para a plantação multiplicar, porque ela ficou verde milagrosamente, no meio do sertão. Porque ele amarrou os lacinhos, quando nasceu os primeiros frutos, ele pegou, ofereceu a Deus, né, falou, isso aqui é meu dízimo, Senhor, e a plantação fez assim, ó. Ele pegou e tirou fotos. Então, para você ver que o Diego daqui deu um exemplo até hoje, os milagres acontecem, irmãos. Glória a Deus. Mas às vezes as pessoas não veem o milagre por estar cegas espiritualmente. O que mais tem hoje são pessoas cegas espiritualmente. Será que o Deus de Israel é o mesmo ou, né, é outro? Né? No congresso do ano passado que eu fui lá na Hartzion, no caso o Shula, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, ó, quando eu fiz seminário lá nos Estados Unidos da América, tinha alguns crentes que achavam que Deus foi tirar férias em Acapulco. E não trabalha mais hoje. Por quê? Porque tem pessoas que acham que o Espírito Santo não faz mais milagre hoje. Acha que o Espírito Santo não faz coisas grandes como daquela época. Eu vejo do seguinte viés. As pessoas daquela época, elas eram elas tinham mais fé. Né? E o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Coríntios 12 que a fé é um dom. A fé ela pode ser menor ou maior na tua vida. A fé ela pode ser desenvolvida. E quando a nossa fé ela é aprimorada de uma forma tal que você pratica aquilo que está escrito de uma forma tal, você começa a ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. Será que nós temos a mesma fé que aqueles antigos israelitas tinham? Difícil, né? Quem pode ler o verso 11? Pois nunca deixarás de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Amém. Irmãos, congregação que não pratica a tzedakah, para mim, não é congregação. Eita, é verdade. Tá? Olha, a minha congregação é tão pequenininha, que vocês vão lá visitar ainda, pequenininha lá. Mas, o que entra lá, nós pagamos o aluguel e praticamos a tzedakah. Nós fizemos um voto com Deus.
que todo mês a gente tem que, no mínimo, ajudar uma família. Quando a igreja crescer mais, nós vamos ajudar outras famílias. Mas todo mês a gente ajuda uma família. Às vezes, não é só cesta básica. Às vezes, tem pessoas que já chegaram lá precisando do quê? Precisando de dinheiro para pegar o ônibus, pagar uma conta de luz. Porque o Brasil está numa situação muito difícil, né? E às vezes a gente vai lá, Jesus te ama. A pessoa sei, mas a pessoa está de barriga vazia. Né? Será que é legal chegar a falar de Jesus de mãos vazias à igreja? Acho que não, tem que levar alguma coisa para a pessoa. Verdade. Teve uma pessoa que eu fui visitar, vou citar o nome por questão de ética, e essa pessoa ela falou assim: pastor, você vai em casa hoje? Eu falei: vou lá na sua casa hoje. Não. Mas o senhor não pode ir outro dia? Mas eu não vou ter tempo. Ah, então vai lá hoje. Chegou lá, ela estava triste, cabeça baixa. O que está acontecendo? Fala pra gente o que está acontecendo, fulano. As filhas saíram, foram almoçar na casa da avó, abriu o armário e não tinha nada. Eu falei para minha esposa: quanto que estou de oferta? Ah, tem 100 reais aqui, dá para ela. Isso aqui dá para você pegar a condução, porque ela ficou enferma. E quando fica enfermo mais do que o atestado lá, eles te descontam lá no Brasil. E é uma mãe solteira. No caso, solteira. Aí o que aconteceu? Fomos lá. Era feriado de Páscoa nesse dia. Fomos lá, compramos uma cesta básica grande e compramos uma caixa de hambúrguer, uma mistura. As pessoas ficaram felizes com hambúrguer, irmãos. Hoje vai ter hambúrguer para comer. Obrigado, pastor, parece que ganhou ouro. Então, ou seja, aquele mal-estar que a pessoa estava, passou. Se fosse aqueles irmãos um pouquinho mais ignorantes, vão pôr a mão na cabeça que ela está assim porque é demônio. Não é, irmãos, é fome. Então a gente tem que ter a sensibilidade de ver quando o irmão está precisando. Às vezes você vai na congregação, você senta do lado do irmão e não pergunta se o irmão está precisando de alguma coisa. Tiago nos ensina o quê? Que a religião verdadeira é o quê? Cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então, se a igreja não tem um trabalho desse, para mim não é igreja. Tem que ter um trabalho desse. Por mais que seja, tem que ter um trabalho desse. Amém? Amém. Verso 12. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirá forro de ti. Amém. Aí fala do escravo hebreu, né? Diego, você quer me ajudar aí? Então, os escravos, às vezes, naquele período, a pessoa possuía as suas terras e talvez por uma má administração ela poderia vir a empobrecer e ia ter que vender aquela terra, né? Então, como que ela iria trabalhar? Uma das maneiras que ela tinha era de se vender como escravo, mas não era uma escravatura como foi na época colonial. Era uma escravidão onde aquele escravo, aquele servo, ele tinha um salário, ele trabalhava para o seu senhor e tinha um salário. Em algum momento ele poderia vir a recuperar e ter o dinheiro para poder retornar, poder ter a possessão da sua terra novamente e estar livre. Então, essa escravidão, esse servo, era um pouco diferente do que às vezes a gente está culturalmente acostumado a associar como um servo, um escravo. Né? Seria um escravo assalariado, né, Diego? Exatamente. São poucas, e a palavra escravo em hebraico é a mesma para servo, né? Eved, né? E o que aconteceu com o escravo se passasse esse ano que ele tivesse liberto, que aqui está falando, e ele quisesse continuar trabalhando? Isso, é o que a gente vai explicar agora aí, né? O que é o próximo verso aí. Então o Diego explicou com maestria aqui o quê? Que não era um simples escravo. Eu não sei se não vai dar mais tempo, né? Eu tinha combinado com o Diego, mas o tempo dele também está curto, que ele está trabalhando bastante, de passar um estudo de transmissão do texto bíblico. Por quê? Muitas vezes nós, com visão ocidental, lemos a Bíblia, a palavra escravo, e fazemos um anacronismo. O que é um anacronismo? É quando você pega algo antigo e traz para a sua época e interpreta da forma da sua época, sendo que lá naquela época era interpretado de outra forma. Então, por exemplo, o escravo hebreu, ele era assalariado, como o Diego explicou aqui com maestria. Só que ele fazia o quê? Né? Ele recebia o salário ali, né? E
algumas ocasiões que a gente vai explicar no verso 13 aí, o seu patrão era tão gentil com ele, que ele pedia para viver lá até morrer, né? Tá a palavra olã ali, por toda a eternidade, mas no sentido até de viver. Então ele fazia o quê? Pegava a sua orelha furada com uma sovela, né, Diego? Uma sovela, para que os juízes de Israel e toda a nação soubesse que ele estava ali por livre e espontânea vontade, né? Ou seja, e aquele que fosse despedido, né, ele teria que ser recompensado, ele não podia sair de mãos vazias, né? Quem pode ler o verso 13 para a gente continuar? E quando o libertarás, não o deixará de mãos vazias. Glória a Deus. Tem muito patrão aí, tem pessoas que são, né, empregadores, que às vezes o camarada trabalha para ele 20, 30 anos, quando o camarada sai da empresa não tem coragem de dar um nada para a pessoa, né? Será que esse mandamento é só para aquela época ou vale para os dias de hoje? Vale para o dia de hoje. Hoje, por quê? Você vê que, por exemplo, hoje você pega o princípio desse mandamento e traz para os dias de hoje. Se você for uma pessoa que tem uma empresa, e você é crente, você professa a fé em Jesus, né, através do Messias de Israel, qual que é a sua obrigação? É ser justo com os seus funcionários, né? Quando você é justo com os seus funcionários, eles vão obedecer você. Eles vão ser até mais gentios com você. Tem algumas pessoas da minha família que têm empresas, que trabalham como, né, empregadores, né? E às vezes eu falo assim, a forma que você trata o seu empregado vai ser a forma que vai entrar o lucro na sua empresa. Você não pode ser aberto demais e nem fechado demais. Você tem que ser equilibrado, justo, assim dizendo. Por quê? Se você é muito aberto, eles vão achar que você é amiguinho deles e eles vão te respeitar. Se você for muito grosso, eles vão querer trabalhar mal para te prejudicar. Então você tem que ser o quê? Equilibrado. Quando você demonstra o equilíbrio, por exemplo, a empresa bateu a meta, né? Tem uma pessoa da minha parentela que bater a meta lá, ela pegou, deu uma bonificação a mais para as pessoas. Isso incentivou eles a fazer o quê? A se esforçar mais para bater a meta. Então, ou seja, mesmo não conhecendo a Torá, ela pegou um princípio de um mandamento e fez com que esse princípio, para os dias de hoje, se tornasse o que para ela? Bênção. Brahá. Mas para essa brahá alcançar ela, houve o quê? Houve um esforço. A bênção só alcança quem se esforça. Hoje em dia, em várias congregações que você vai, as pessoas pedem a bênção de Deus, correto? Mas será que aquela pessoa merece a bênção de Deus? Às vezes você fala assim, ó, o Senhor te abençoe. É claro que você vai orar pela pessoa, você não vai amaldiçoar a pessoa, é claro. Você tem que abençoar a pessoa. Mas o pastor orou por mim e eu não fui abençoado. Será que está buscando a bênção? Será que está andando conforme Deus quer para ser abençoado? Né? Porque ele não deixa escolher a bênção ou a maldição. Então, até para você fazer trabalhos, existe um equilíbrio para você ter, para você alcançar a bênção. E às vezes, por exemplo, eu fui visitar uma pessoa uma vez, eu fiz um trabalho de coach sem ser coach. Ô meu irmão, não sei o que está. Esse irmão é crente. Ele tem ele tem um comércio também, uma clínica odontológica. Eu não sei o que está acontecendo, que não está dando certo, não sei o que. Eu falei assim, eu posso dar uma volta, apesar que eu enxergo pouco, né? Eu posso dar uma volta na clínica? Eu falei, vamos pegar, vamos dar uma volta. Aí, ele chegou, o cara falou assim, ô fulana, não é assim que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá. Gritou com a fulana na frente de todo mundo. Eu falei assim, é desse jeito aí que você quer que a sua clínica cresça? Mas ela errou, eu falei, errou, chama de canto ela e corrige ela. Mas não grita que ela vai lá na frente dos outros. Por quê? Porque isso vai gerar uma ira nela e ela não vai trabalhar direito e vai afetar no seu bolso. Eu falei assim para ela assim, ó, eu poderia sapatear orar línguas aqui e falar algo para você.
Mas eu vou falar aqui na simplicidade. Comece a tratar os seus funcionários bem, que vai crescer isso aqui. Cresceu. Deus me usou na simplicidade. Às vezes você não precisa entrar em mistério para você entregar uma direção para uma pessoa. Às vezes é uma simples conversa. Vai dar direção para a pessoa. E a conversa foi dentro da palavra. Trata bem o seu próximo. Amém? Amém. Qual que é agora o 14, né? 15. 15? Tá. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Ou seja, eles foram avad. Fala avad. Avad. Servos, né? Eles serviram lá no Egito, né? É a mesma palavra para fazer um tipo de trabalho, né, Diego? Em outras palavras, seria um trabalhador. Seria um trabalhador, né? Porque as pessoas associam que a avad seria apenas adorar, né? E nem sempre no contexto está se referindo a isso. Não é verdade? Está ligado com o serviço, né? Isso, com o serviço. O eterno serviço do trabalho também. Como que era o serviço lá no Egito, Diego? O serviço ali era um serviço forçado, né? Um serviço para um senhor malvado, que se tornou naquele período lá, porque eles se acomodaram na terra do Egito. Sim. Eles deveriam ter passado aquele período de fome e depois retornado para a terra, porque eles já tinham direcionamento. Como eles se acomodaram, então houve toda essa... Ou seja, era uma servidão que não tinha a justiça de Deus. Né? Quando você tem uma servidão que não há a justiça de Deus, aí seria uma escravidão da forma que nós entendemos, né, Diego? Exatamente. Né? Na forma ocidental, né? Que é chibatada, vai lá trabalhar, seu escravo. Tá com fome? Vai tomar água com fel. Né? Aí seria uma escravidão de opressão. Uma escravidão sem a justiça de Deus. Né? Mas, trazendo para os dias de hoje, você conhece pessoas que às vezes veio lá do nada. Aí tem uma empresa e ao invés, já foi trabalhador, já passou por dificuldades, aí faz o quê? Eu sofri, isso aí também tem que sofrer. Tá certo? Não. Por quê? Porque você fala assim, eu sofri, mas eu vou fazer com que os meus funcionários aprendam a conquistar. Porque se você a pessoa tem que ter um mínimo de raciocínio lógico. Se você faz aquela pessoa pagar pelo que você passou, né? Ou oprimindo da forma que você foi oprimido, você vai, os mesmos traumas que você tem, você vai passar para aquela pessoa. Isso é uma maldição, sabia? Não é, Diego? É uma maldição, né? Pode se interpretar como uma maldição? Sim, né? Por quê? Porque a partir do momento que você faz instruções que se opõem à lei de Deus, você está debaixo de maldição. Mas Paulo fala lá em Gálatas que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Por que ele fez isso? Porque quando você imita ele como palavra de Deus, automaticamente você anda na instrução do Pai. E aquelas práticas pecaminosas que faziam as maldições te alcançar, não te alcançam mais. Amém? Amém. A lei de Deus, ela expressa Abrahá e Aquelala. Deuteronômio 28. Quais são as maldições da lei? Está dentro do Deuteronômio 28, do verso 15 em diante. Né? Se você pegar o Deuteronômio 28, que a gente vai estudar, mas eu vou estudar em São Paulo, vou estar com vocês aqui, infelizmente. Se você pega o verso 27 de Deuteronômio 28, fala que Adonai colocava tumores. Aí você vai, por exemplo, eu e a Lene fomos no hospital visitar pessoas, né, Lene? Né? Orando por algumas pessoas ali. Aí você vê a pessoa com tumor, é o diabo. Não, não é o diabo, não é Deus. Sabe por quê? Porque às vezes é uma falta de perdão. Né? Às vezes a pessoa ela é rancorosa, ela guarda aquela mágoa. Eu não perdoo, não. Né? Tem pessoas que é assim, eu não perdoo. Que se dane. Pega a maldição, por quê? Porque não está obedecendo ao mandamento de Deus. As maldições te alcançam quando você não entende que é necessário o perdão. Verdade. Quando você não entende que é necessário você andar
corretamente perante os mandamentos de Deus, você se torna uma pessoa arur, que é maldita. Né? Tem duas palavras, né, Diego, para uma maldição, né? Arur e tem também kabab, né? Quelala. Isso, tem aquela que é a maldição, só que aquela que é a maldição faz com que você seja uma pessoa arur, maldita. Arur é maldito. Né? Tem a palavra kabab, né, Diego? Você lembra? Não lembro agora exatamente. Vai lembrar agora, né? É aquela mesma maldição que está lá em Números 24, quando Balaão tenta amaldiçoar Israel. É usado uma outra palavra ali. Ali está kov. Né? E vem o verbo amaldiçoar, do verbo kebab. Né? Então, você pode, no caso, observar, e eu fiz um estudo sobre isso. Arur é quando eu coloco uma barreira. É como se eu erguisse um muro aqui, assim. Como que é erguido um muro aqui que eu fico uma pessoa maldita? É quando eu desobedeço a Deus. E Ele sai de perto de mim e vem uma barreira que vai me oprimir. Vai trazer para mim chagas, vai trazer para mim feridas. O que aconteceu com o faraó ao querer desobedecer a Deus, ao resistir a se arrepender a Deus? Ele não foi maltratado? Né? O destruidor não foi ali, não fez bagunça. Então, o que acontece com algumas pessoas. Verso 16. O 16 e o 17 fala aquilo que nós falamos. Mas se ele te disser, não sairei de junto de ti, por quanto te amo e a tua casa está bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu servo para sempre, e também assim fará a tua serva. Glória a Deus. Vocês já chegaram a trabalhar com pessoas que não dá vontade de sair de lá? Que alguém que já teve um empregado que foi pai? No caso, alguém já teve? Já? Nunca teve? Um empregado? Não, um patrão que foi pai. Já teve já? Ou não? Eu lembro que uma vez, irmãos, foi logo que eu perdi a minha mãe, eu fiquei com uma depressão muito forte. Eu tentei até contra a minha vida. Isso faz alguns anos atrás já. E eu tive a ajuda de uma pessoa que nem crente era. Né? Vou mostrar o nome dele por questão de ética. Mas quando eu cheguei nessa empresa, eu já estava com problema visual já. Porque eu tive problema de glaucoma. E o glaucoma, ele estava avançado, né? E quando eu descobri que eu tinha glaucoma, a minha visão já tinha sido bem no caso, debilitada. Só que naquela época eu conseguia ainda pegar um ônibus, andar sozinho, né? Ela estava fraca, mas eu conseguia fazer algumas coisas ainda. Eu tinha mais dificuldade de mexer em computador, essas coisas assim. E eu lembro que quando eu cheguei nessa empresa, eu falei assim, eu fui lá fazer entrevista achando que já ia ser reprovado. Porque eu falei, vai fazer exame médico e eu não vou conseguir passar, né? Nessa empresa aí. E quando eu cheguei lá, o cara falou assim, ó, dá sua carteira aqui, não precisa nem fazer exame médico, amanhã você já começa. Eu falei, já? Tá bom, obrigado. Vem, né? Aí, ele viu que eu estava com dificuldade de colocar, eu trabalhava na parte de monitoramento, eu estava com dificuldade para visualizar o computador. Aí ele me chamou na salinha assim, eu falei assim, puxa, agora eu vou perder o emprego, né? Aí ele falou para mim assim, ó, o outro rapaz que trabalhava aí, ele tinha uma visão boa. Só que ele deixava entrar um monte de gente aí. Você bate todo mundo. Você trabalha super bem. O que eu posso fazer para te ajudar? Não quero perder você. Falei, quem sabe, né, mudar a cor do computador, a tela, aumentar. Ele fez isso. Eu pensei que se ficar lá um mês, eu fiquei lá quase 4 anos. Amém. Saí de lá por causa de outra coisa. E era um tipo de patrão que eu tive que se eu pudesse trabalhar com ele até o fim da minha vida. Por quê? Porque ele era um pai. Quando precisava exortar, ele me exortava. E quando precisava ajudar, dar carinho, ele dava carinho. Então, por exemplo, nessa situação bíblica aí, tem pessoas que tratam tão bem o seu próximo, que a pessoa vê atributos de Deus nessa pessoa. Verdade. Não é verdade? Tem pessoas que às vezes nem crente é, né, Diego? Mas tem um amor muito grande, né? Eu creio que o Eterno vai num dia
até usar de misericórdia, né, com essas pessoas aí. É bênção, né? É verdade. Pastor, Pode falar. essa parte, então, tomarás uma sovera e lhe furarás a orelha à porta. Como é que é essa cena? Explica aí, Diego. Então seria como se fosse, não seria exatamente um brinco, né? Mas seria uma marca. Seria uma marca que, inclusive, alguns dizem que isso poderia, para algumas pessoas, ser visto como uma certa covardia daquela pessoa, né? Há duas formas de você enxergar isso. Ele se sentiria bem por estar ali com aquele senhor que o tratava bem, e que aquele senhor provavelmente tinha uma vida próspera, tão próspera a ponto de essa prosperidade vir abundar para ele também, e ele se sentia mais seguro ali do que a vida que ele levava antes, que tinha levado ele àquele estágio, né? Então ele prefere seguir a vida daquela forma, e esse furo que ele receberia na orelha seria uma marca, né? E a porta, quer dizer que ele vai lá onde está a porta. Furava, põe a orelha e pum. A pessoa vai até onde está a porta e na frente da porta faz isso? Exatamente. Tem algum símbolo de estar fazendo isso na porta? A porta? Tem alguma coisa associado com a mezuzá, não, né, Diego? Eu não sei se seria literalmente a porta, assim, no sentido da porta mesmo, ou se seria como na entrada da casa. Porque ali está marcado ali, no caso a palavra hebraica, no caso é a entrada, né? Sim. Acho que é pat, né? Acho que é isso mesmo. Pat, no caso é a entrada ali. Então não seria bem uma porta, viu? Porque a palavra pat... A porta da casa, na frente da casa. Isso, porque a palavra pat em hebraico ela pode ser traduzida em português como porta ou entrada. Mas em sua maioria das vezes ela está como entrada mesmo. Então acho que poderia ser no portão ali, fixava no lugar, batia, entrava ali, para que todos soubessem que ele está ali por livre e espontânea vontade, né, Diego? Exatamente. Né? Obrigada. Verso 18, você pode ler? Não seja aos teus olhos coisa dura, quando o despedires forro de ti, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em todo o que fizeres. Amém. Ou seja, às vezes a pessoa trabalha 6 anos para você, mesmo a pessoa está te devendo ali, mas ela trabalha para você por amor, faz tudo certinho, né? Além dela pagar o que ela deve, Deus manda você o quê? Abençoar essa pessoa, né? E muitas vezes foi o que nós falamos há pouco tempo atrás, às vezes a gente nem abençoa, né, Diego? Pessoa, falta-se o quê, irmãos? Reconhecimento para a gente observar as pessoas que estão conosco, né? Ser grato a alguém é você reconhecer os bens que as pessoas te fizeram. Uma coisa que eu herdei de família, já estou encerrando já, tá? Uma coisa que eu herdei de família é aprender a ser grato. Mesmo antes de eu ser crente, eu já era grato. Se a pessoa me faz algo, eu fico com aquele sentimento de retribuir, né? Vou dar exemplo aqui, o Diego foi na casa dele lá, me tratou super bem. Se algum dia ele e a Cíntia for lá em São Paulo, vou tentar fazer o mesmo. Carmen, nem se fala. Você, Lê, nem se fala. O Cris, né? As pessoas que eu conheci aqui, eu fui muito bem tratado. Então, eu espero um dia poder retribuir com isso. Não porque eu quero mostrar que sou bonzinho, não. Mas é algo que está no meu coração. Poder ajudar, poder retribuir por uma gratidão que foi feita por mim. E Jesus nos ensina, né? Lá em Mateus capítulo 10, que na parábola do servo, que nós temos que aprender a liberar dívidas. E esse liberar dívidas engloba também pessoas que te fizeram mal. Pessoas que fizeram você se sentir muito mal, né? E ali em Mateus capítulo 10 fala que, dentro da parábola, o homem que devia alguns dinários ali, né? Eu não sou muito bom de matemática, mas eu fiz um cálculo por cima. Seria um tipo de dívida que seria impossível de pagar. Irmãos, os nossos pecados são tão grandes que seria impossível nós pagarmos a Deus, sabia? A dívida é muito grande. Mas Ele pela misericórdia dele, Ele perdoa. Ele nos ensina a perdoar. Amém? Amém. Diga assim, eu vou perdoar, a quem me ofendeu. E liberar perdão para quem? Para quem me deve. Amém? Amém. Que quando você faz isso, você está fazendo o quê?
Você está reconhecendo que você é falho. Se você perdoa os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoa também. Amém? Glória a Deus. Diego, quer falar mais uma coisa para quem está ensinando aí? O Eterno nos ensina, através da Torá, desses ensinamentos, a maneira como a gente poderia ter o privilégio de ser imagem e semelhança dele. Porque o Eterno, na natureza dele, ele tem aquela vontade de dar, aquela vontade de gerar. Por isso que ele criou tudo e deu tudo que a gente tem. A vida é um dom do Eterno. Então, dessa maneira, ele nos dá a oportunidade de sermos semelhantes a ele. Amém. Tem a oportunidade de poder contribuir para o sistema da criação e do reino dele implantado. Se a gente tem essa consciência de reino, nós deixamos o nosso eu de lado e começamos a olhar para toda a criação. Maravilha. Entendendo o funcionamento coletivo, que é muito mais abundante, é muito mais importante do que o individual. Amém. E assim, glória a Deus, podemos ser úteis como um corpo, aquela expressão que Paulo utiliza, um corpo sendo uma função corpórea, onde todos os membros com funções distintas, eles cooperam para o funcionamento de um só corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo, né? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Então ele está encerrando aqui. Esse 7º dia, pastor, né? Ah. Uma vez, um amigo ligou para mim. É o 7º ano, né? Praticamente. 7º ano, desculpa, 7º ano, né? E aí ele falou assim para mim assim, né? Não, Cristiano, agora eu sei que você, estou entendendo o que você estuda, né? Eu estou entendendo a guarda do 7º dia, né? Está sendo uma luta, mas assim, a gente, quando eu estou aqui, vem muito trabalho, eu falei, não trabalho mais no sábado, né? E deixa o domingo. Só que aí o outro irmãozinho, infelizmente na ignorância, né, falou assim, e usou esse texto, né? Ah, você guarda o Shabat, né? Então você também está preparado para não trabalhar 7 anos também? Né? Ignorância, né? Existe mandamentos, né, Diego, que só pode ser cumprido se a terra de Israel fosse tomada em plenitude, né? Sim, debaixo do governo teocrático. E fora que também, se a gente for observar, no tempo de Yeshua, a Torá não era observada como era no tempo de Moshe. Verdade. Então, há coisas que, se a gente for observar na própria Escritura, não tem como você seguir a risca sem levar em consideração o tempo na qual se vive. É tirar a essência daquele mandamento e há momentos que a manifestação daquele mandamento ela vai ter que mudar. Verdade. A roupagem, porque os tempos eles mudam, surgem novas necessidades. Por isso que o próprio Yeshua disse, né, que aquilo que ligassem na terra estaria ligado no céu. Seria aquela capacidade de poder criar novas roupagens para a essência da Torá. Glória a Deus. Isso é a Torá viva, não é a sequidão da letra, né, que fica ali. Porque às vezes as pessoas falam assim, né? Por exemplo, eu ensino lá na congregação e lá as pessoas são muito simples, né? Vocês aqui, a grande maioria, tem estudo. São pessoas muito bem estudadas. Lá, às vezes, eu pego pessoas que têm a 2ª série. Então, eu tenho que falar de uma forma... Como que fica esse negócio do Shabat? Eu falo assim, ó... Se você não conseguir praticar ele em plenitude, guarda no seu coração. Porque eu já vi camarada perder o emprego e a família passar fome para cumprir o mandamento. E o mandamento veio... O mandamento é para dar vida. Não dá para ser uma desgraça para ele. Né? Então, eu falei para ele assim... Só de você reconhecer que esse dia é um dia especial e ele anuncia o milênio, que é o descanso milenar, você já está guardando, de alguma forma. Pelo menos o princípio você está guardando. Se você puder fazer em plenitude, mas o guardar não é ficar em casa de braço cruzado sem fazer nada, né? É pegar o filho, né? Tem até um vídeo seu com... Eu tenho que separar você e o Christian. O Christian não estava ensinando o Christian. E eu achei, eu mandei... Inclusive eu evangelizei um amigo cristiano com esse vídeo seu aí. O Christian está lá com o seu sotaquezinho do alemão dele, né? Falando lá sobre a Torá, guardar os mandamentos, lendo ali. E eu comecei, e esse amigo meu se emocionou porque ele achou bonito cumprir o mandamento de ensinar os seus filhos a propagar o ensinamento bíblico. Então o dia de descanso era de você recarregar suas baterias com a família, ler a Bíblia, buscar a Deus, né? Naquela época não tinha o futebol, mas se podia jogar um futebol, você jogar um futebol com a família ali. Né, Zé Diego? É um momento de prazer, né? A celebração, o deleite é uma festa. É uma festa, é uma festa. Anuncia os últimos dias. Infelizmente, no concílio de Laodiceia,
se não me falha a memória, de 367, esse mandamento foi trocado pelo domingo. Então foi a Igreja Católica que fez isso. A Bíblia nunca fez isso. Então, por exemplo, a gente passa de uma forma, eu costumo colocar as bênçãos do Shabat. Jesus foi contra o legalismo do Shabat, não contra as bênçãos. Acho que ele curou 90% da igreja no Shabat, né? Por quê? Porque ele falava assim, ó, no dia de descanso, eu sou o descanso. Eu vou curar você pela fé. Né? Então, no Shabat milenar, que Satanás vai ser preso, quem vai ser o nosso descanso? Yeshua. Tudo de aflição que você passou vai ser uma restauração. Vai ser um tempo novo. Então, quando você entende dessa forma, você fala assim, peraí, então toda vez que eu, no sétimo dia que eu oro a Deus e consagro esse dia, e oro esse dia, eu estou anunciando o descanso total da humanidade? Sim. Glória a Deus. Né? Hebreus, capítulo 4, fala assim, que Josué não trouxe o descanso pleno. Ele fala assim, resta um Shabat ao povo de Deus. Maravilha. Resta um descanso ao povo de Deus. E esse descanso é quando? Quando o Messias vier. Né? Vai ser um milênio ali, o 7º milênio, né? Que é o número chave. Então, irmãos, isso é tão bonito. Quando você entende a Bíblia de uma forma plena, é tão bonito. Por quê? Porque você vê que Deus, ele trabalha através das suas profecias. E se a gente não estuda isso, a gente fica perdido, né? Por isso que nós passamos o sistema de porções para ensino. Por quê? Você mostra o que Jesus ensinou lá atrás. Ó, Jesus ensinou isso aqui. Terça-feira eu preguei aqui sobre Paulo. Mostrei que Paulo usou o texto de Êxodo 25, verso 8, para falar de Belial ali, e usou o texto de Jeremias 31, para escrever uma exortação para a igreja de Corinto. Então, isso é necessário saber que tudo que está ali se completa ali no Messias. Amém? Amém. Alguém quer falar mais uma coisa? Diego, vem aqui, meu irmão. Glória a Deus. Você que vai dar a benção aqui. Vamos dar junto a benção. Glória a Deus. O Diego ele é o mestre, irmão, só que ele é meio tímido, sabe? Glória a Deus. Ele vai dar aqui a bênção sacerdotal, que está em número 6, verso 24, 25 e 26. Amém? Amém. E nós vamos ser abençoados por esse mais um dia de ensino. Amém? Amém. Valik Adonai, Vishmereha, Yai Adonai panav lecha, Vichunecha, Aleluia, Deus. Isa Adonai panav elecha, Vayasem lecha, Shalom. Aleluia. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e coloque sobre ti a paz. E diz no verso 27 de número 6, quando essas palavras eram citadas no nome de Deus, era colocada dentro do filho de Israel. Se sintam abençoados em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Eu agradeço a todo mundo. Abençoe. Obrigado.